E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, acho que a maioria já tem ciência disso, mas ontem o Cruzeiro anunciou aí duas novidades, né, de forma oficial para o seu elenco em 2020. A primeira foi a contratação do Raul Cáceres, que foi oficializado, o jogador passou pelos exames médicos e assina até o final de 2022. Já falamos sobre ele aqui no canal. E a outra questão foi o retorno do volante Henrique, né, que rescindiu seu vínculo com o Fluminense, tá de volta ao Cruzeiro. O contrato dele com a gente já ia até o final de 2021. Então eu resolvi fazer esse retrato do elenco aqui do Cruzeiro pra gente pensar no que esses jogadores podem agregar ao elenco e em quais mudanças o nosso plantel acaba sofrendo naturalmente com essas duas chegadas. No último vídeo de tática que eu fiz, eu falei muito da possibilidade do Cruzeiro jogar com 3 zagueiros, até por basicamente não ter nenhum lateral direito no plantel. Agora a gente já tem o Cáceres. E a gente tinha falado também sobre as hipóteses de montagem de elenco, onde a gente precisaria de mais algum atleta. Desde então a gente teve oficializada a saída do Rafael Santos, que era uma das opções na lateral esquerda. O Jonathan Robert também deixou o clube, né? Retornou ao Grêmio. O Stênio, jogador muito jovem, 17 anos, foi promovido ao elenco principal do Cruzeiro. E hoje esses são aqui os 33 atletas que fazem parte do nosso plantel. 32 mais o Dedé, que eu sempre deixo aqui de canto, porque ele faz parte do elenco do Cruzeiro, mas está afastado por lesão e ninguém sabe se quando ele voltar, ele vai ser integrado ao plantel ou não, justamente por causa do desacordo salarial que ele tem com a diretoria. Então eu sigo achando que a gente não deve considerar esse jogador para fazer as análises, mas ainda assim ele é parte integrante do Cruzeiro hoje. Com relação a esse retorno do Henrique, eu acho que tem uma implicação nessa volta que vai ser o aproveitamento do Jean como lateral direito. E eu explico por quê. Ninguém enxerga com bons olhos a gente voltar a ter uma dupla de volantes tão lenta como seria Henrique e Ariel Cabral, por exemplo. E foi uma coisa que aconteceu nos últimos anos, todo mundo via que não estava dando certo, né? E a gente espera que o Henderson não repita esse erro. O Jean também é um jogador experiente que também não tem essa mesma vitalidade. Então, você ter Jean, Henrique e Ariel disputando uma posição no meio-campo, sendo que é muito difícil jogar com 2 deles juntos, com 3 pior ainda, né? Acaba não fazendo muito sentido, você vai gerar insatisfação em algum dos atletas. E como a gente também sabe, desde 2016, quando o Jean se transfere do Fluminense para o Palmeiras, ele só vem jogando como lateral direito, tá? Eventualmente ele jogou no meio-campo no Palmeiras, mas ele é lateral direito há praticamente 5 anos. Como a situação do Daniel Guedes é muito complicada, não existe uma data marcada para que o lateral seja liberado daquela questão do antidoping, eu realmente não imagino o Cruzeiro contratando outro lateral direito, até considerando nossa situação financeira muito ruim. Então eu não vou me espantar e acho que seja natural que o Jean acabe se tornando um jogador a disputar posição com o Cáceres por aqui. E com isso o plantel ficaria até um pouco mais equilibrado, né? Porque se a gente joga com 2 volantes, não faz sentido ter 7 opções por setor. Esse número de 6, inclusive, já é até um pouco alto na minha opinião, mas pelo menos é um número que dá pra você trabalhar, porque eventualmente pode jogar com 3 volantes. O Jadson, por exemplo, pode fazer outras funções, assim como o Pedro Bicalho. Então eu acho que com 6 volantes a gente consegue se virar beleza. E fixar o Jean como lateral direito também seria uma alternativa interessante para você deixar esse plantel mais completo, gerar uma concorrência natural com o Cáceres e não depositar expectativa demais nesse jogador, porque se a gente observar a sequência de carreira do Jean, nas últimas temporadas ele tem ficado mais no departamento médico do que dentro de campo. Então tratar esse jogador como uma peça-chave do time seria um risco muito grande, né, dele sofrer nova lesão e a gente ficar na mão. O Anderson Moreira normalmente trabalha no esquema 4-2-3-1, né, ou seja, ele vai trabalhar com 2 volantes, 3 meias e um atacante. E isso me deixa muito em dúvida com relação ao aproveitamento desses 2 jogadores, o Robertson e o Judivan, que são caras que podem jogar como meias, podem jogar como atacantes, mas é muito complicado a gente enxergar Robertson e Judivan como jogadores importantes do Cruzeiro nesse momento. O Judivan por causa da sequência de lesões, né, e o Robertson por causa do relacionamento com a bola mesmo, que não é dos melhores, já é um jogador experiente e que definitivamente não caiu nas graças da torcida. Acho até que seria muito positivo para todos os envolvidos se o Cruzeiro conseguisse uma negociação com o Robertson para que ele possa jogar em outro lugar e a gente se livrar aí de um gasto, né, que seria o salário desse atleta até dezembro. Porque as chances dele jogar no Cruzeiro eu acho que estão muito reduzidas a partir do momento que a gente olha as outras opções que temos aqui no time. E eu pelo menos enxergo o Robertson como um jogador de um nível técnico bem abaixo daquele que a gente considera o ideal para o Cruzeiro hoje. Mas voltando a falar da questão dos volantes, se a gente vai jogar com 2 deles e é muito complicado imaginar Henrique e Ariel Cabral jogando juntos, a gente pode partir do princípio que esses 2 disputam uma posição. Ou talvez nenhum dos 2 seria titular, tá? Porque na
na minha opinião pelo menos, o Henrique não pode retornar ao Cruzeiro com o status de titular absoluto e muito menos com a tarja de capitão. Eu acho que essas duas questões se perderam a partir do momento que ele aceitou a proposta do Fluminense e foi embora. E se fosse pra gente fazer uma separação por características, né, a gente poderia ter Henrique, Ariel Cabral e o Adriano disputando uma posição, Machado, Pedro Bicalho e Jadson disputando a outra. E por que eu colocaria dessa forma? Porque o Adriano, apesar dele ser um jogador que tem formação como meia, ele tem mais facilidade para chegar no ataque, ele é um jogador um pouco mais lento, né? Justamente por ser um jogador muito mais alto, ele é um pouco mais pesado, o Adriano não é aquele cara que vai dar intensidade no jogo. E o Machado, apesar de normalmente jogar como um primeiro volante, iniciando as jogadas, ele é um cara que tem mais vitalidade, ele é um jogador mais intenso. O problema do Machado é que ele comete muitos erros na saída de bola, né? Naquele passe de risco, e ele acaba gerando alguns problemas pro time por isso. Mas definitivamente não é um jogador que não se entrega em campo ou que não luta pela bola. Ele é um cara que realmente, todas as vezes que ele vestiu a camisa do Cruzeiro, tentar ele tentou, só que ele erra demais. Então se o Anderson fizesse uma separação dessa forma aqui, o Cruzeiro com um volante mais posicional, né, sendo ali esse primeiro homem, Adriano, Ariel ou Henrique, e um de mais chegada à frente, que eu acho que todos concordamos que o Jadson deveria ser o titular pelo menos no primeiro momento, eu entendo que a gente consegue equilibrar bem essa dupla de volantes para que ela não volte a ser aquela pasmaceira, aquela lentidão que era na temporada passada. Agora, se o Anderson resolver escalar o time com Henrique e Ariel Cabral juntos, indo enfiar o Jean na lateral direita, aí nós vamos voltar para aquele problema que tínhamos com o time do Mano Menezes. E no que eu acho que o Henrique mais pode agregar ao elenco do Cruzeiro? Ele é um jogador que conhece muito bem o clube, são basicamente 12 anos vivendo o ambiente do Cruzeiro, é o 8º jogador que mais vestiu a nossa camisa. Quando a gente olha para as recentes mudanças do plantel, a saída de Edilson e de Robinho, que são dois jogadores que notoriamente não têm um comportamento profissional, e o retorno do Henrique, que sempre foi visto como um cara muito comprometido com o clube, com a instituição, por mais que a gente possa ter ressalvas ao desempenho dele dentro de campo nos últimos anos, eu acho que acaba fazendo bem para o plantel do Cruzeiro. E eu sempre gosto de usar o exemplo do Tinga, que foi um jogador que chegou ao Cruzeiro numa idade já avançada. Em campo, o desempenho dele não foi dos melhores, mas todos os jogadores pontuavam como o Tinga era importante para o ambiente do grupo. E eu acho que o Henrique pode ter um papel importante nesse setor. Eu não vejo ele sendo titular absoluto do Cruzeiro, não acho que ele vai ter um grande desempenho nas partidas que entrar, mas acho que se ele tiver com a cabeça realmente focada em ajudar o Cruzeiro, ele vai ter um papel importante sim, como um dos líderes do elenco que ele era até o final do ano passado e provavelmente vai voltar a ser naturalmente, até porque grande parte desses jogadores do plantel do Cruzeiro, né, muitos aqui são garotos e cresceram vendo o Henrique sendo um dos principais jogadores do Cruzeiro. Hoje é muito fácil a gente só lembrar do Henrique de 2019 que não jogou nada e esquecer do Henrique de 2014 que jogou muita bola, esquecer daquele Henrique de 2010, 2011 que também fez belas temporadas. E eu realmente entendo a insatisfação de grande parte da torcida com a volta do jogador, mas agora já foi oficializado, ele já voltou, não tem mais o que fazer. Ficar pegando no pé do Henrique, criticando ele em toda postagem de rede social, até porque a gente não vai poder ir no estádio ver jogo tão cedo, né? Mas ficar perseguindo o jogador não vai trazer nada de positivo. Já que ele voltou, vamos apoiar o sujeito. Assim como a gente deve apoiar qualquer outro jogador aqui, independente da gente gostar do camarada ou não. Já com relação ao Raul Cáceres, eu acho que o que ele agrega ao Cruzeiro é principalmente jogada de linha de fundo pela lateral direita, que é uma coisa que a gente não tem desde que o Orejuela foi embora. Eu vou tirar algumas peças aqui para ficar mais fácil a compreensão, tá? Mas vamos lá. Quando a gente pensa na formação de elenco do Cruzeiro hoje, a gente tem enxergado um trio de meias aqui com Maurício, Regis e Angulo. O Stênio, naturalmente, é um jogador muito jovem, né? Fica aí esperando uma oportunidade. O Everton Felipe é um jogador que pode fazer diferentes funções aqui. Eu não acho que ele deva ser titular, mas é um cara que pode ser útil durante o ano, sim. O Marco Antônio é um ótimo meia e eu acho que ele é um jogador que pode ser bastante aproveitado durante o ano. Espero que o Anderson dê espaço para esse menino, porque ele tem muita qualidade. E o Wellington é um velocista, é um ponta, é um jogador para ser utilizado em certas partidas e eu acho que também vai ter seu lugar. Mas com esse trio de meias, a gente tem um velocista, que é o Angulo, que já falou que gosta de jogar preferencialmente pelo lado esquerdo, né? A gente tem Regis e Maurício, que são dois jogadores canhotos, ambos podem jogar centralizados como um segundo atacante e podem jogar pelo lado direito para construir jogada também, mas eu acho que a maior chance é que o Maurício seja um meia aberto pela direita, tá? Porque ele já fez mais esse papel, o Regis seja um meia centralizado e o Angulo seja o nosso ponto esquerdo
esquerda. No início desse ano, o Adilson utilizou o Maurício algumas vezes como meia-direita e a gente questionava a falta de jogada pelo fundo, justamente porque o nosso lateral era o Edilson, né, que não aguenta correr e quando corre parece que tá andando. O Cáceres, apesar de não ser nenhuma sumidade, nenhum craque, é um jogador que tem um condicionamento físico muito bom e ele vai poder oferecer essa ultrapassagem pelo fundo. E isso aqui eu acho que pode fazer uma grande diferença na nossa fluidez de jogo, porque era muito fácil marcar o Cruzeiro no início dessa temporada. A gente só atacava pela esquerda, porque pela direita, naturalmente, o Maurício tinha a tendência de puxar pra dentro, até porque ele era o único jogador que fazia gol no time. E na lateral direita a gente tinha uma grande zona morta, né? Porque o Edilson não passava, os volantes não apareciam, os atacantes também não caíam por aqui. E naturalmente o adversário reforçava a marcação pelo meio e pelo outro lado e o Cruzeiro ficava morto. Por isso eu entendo que o paraguaio pode sim ter um papel importante nesse time e eu chamo muita atenção pro fato dele ser um jogador que lesiona pouco e é muito importante a gente ter jogadores que realmente aguentem o tranco, né? Aguentem o batido da competição, porque quando os jogos voltarem a gente vai ter uma sequência duríssima. E vejo o Cáceres sim com potencial para se firmar como titular do Cruzeiro, embora ele não seja nenhum craque. Mas você não precisa ser nenhum craque para ser o titular e ter um bom desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar o vídeo, vamos fazer um esboço aqui então. Se fosse pro Cruzeiro entrar em campo agora domingo, nesse fim de semana, qual seria a escalação do Enderson? Ele nem tá fazendo esses treinamentos ainda, tá? O Cruzeiro tá fazendo treinos muito mais gerais, muito mais focados ali na tomada de decisão. Por sinal, para quem não acompanha o canal de YouTube do Cruzeiro, tá bem legal os vídeos que o clube tem postado por lá, mas acho que se o Enderson fosse escalar o time do Cruzeiro hoje, não fugiria muito disso, tá? No gol, o Fábio, a zaga com Kaká e Léo, o Cáceres na lateral direita, e aí na esquerda a gente tem uma questão, né? Tem João Lucas, Marcelo Hermes e Patrick Bray. O Patrick Bray tá lesionado, deve voltar aos treinos na semana que vem, então a gente já pode tirar ele por aqui. Entre João Lucas e Marcelo Hermes, eu preferia até dar uma oportunidade pro Marcelo Hermes, porque eu acho que tecnicamente ele tem mais qualidade que o João Lucas, não que seja uma sumidade, mas é porque o João Lucas realmente tem problemas ali com a bola. Então essa aqui seria uma linha defensiva do Cruzeiro, num cenário hipotético, claro, né, se fosse para jogar nesse fim de semana. E aqui eu acho que fica essa questão, né, de Henrique e Ariel Cabral disputando uma posição. O Jadson eu acho que é absoluto que tem que ser o outro volante, o Machado espera um pouco. Maurício como meia pela direita, né, aproveitando aqui a passagem do Cáceres para fazer jogo pela ponta. O Regis como meia atacante se aproximando do Marcelo Moreno, o Angulo sendo o nosso ponto esquerda por aqui e o Moreno absoluto no comando de frente. Eu consideraria esse como um provável time do Cruzeiro, tá? Eu tô falando no dia 25 de junho, né, e o nosso primeiro jogo marcado aí no Campeonato Mineiro é daqui a um mês. Claro que muita coisa pode mudar sobre isso e o Enderson certamente vai poder observar melhor os jogadores nesse período para chegar a um 11 ideal, mas partindo do princípio que o técnico gosta desse 4-2-3-1 e que a gente precisa conseguir equilibrar esse time entre jogadores experientes e jogadores mais jovens, eu gosto desse 11 ideal e acho que seria um belo time do Cruzeiro para disputar essa Série B sim. Bem treinado, esse time tem todas as condições de fazer o Cruzeiro voltar para a primeira divisão. E se você me pergunta, Emerson, mas você botou o Henrique e o Ariel, não pode jogar com 12, caralho? Eu sei que não pode jogar com 12, tá? Eu botei aqui só para ilustrar que eu imagino esses caras disputando uma posição mesmo. E se tiver que escolher um dos dois, eu até preferi o Adriano. Mas partindo do princípio que o Enderson não vai abrir mão de um volante experiente no plantel, eu ainda prefiro o Henrique do que o Ariel, tá? Porque eu acho que o Henrique é um jogador que ainda consegue marcar um pouco melhor, embora tenha a mesma dificuldade do argentino em cobrir espaços, em perseguir adversários. Então, sem muita convicção, essa aqui seria uma escolha pra mim, tá? O Henrique como titular, mas deixando bem claro, ele não é titular absoluto, há uma disputa por posição, e a minha preferência mesmo seria ver o Adriano tendo sequência, né? Mas como é fato que o Enderson não vai botar dois garotos pra jogarem juntos, deixando medalhões no banco, não tem por que a gente ficar trabalhando em cima de coisas que não vão acontecer. Então é isso, galera. Deixem nos comentários o que você acha desse time aqui do Cruzeiro. Se você faria uma mudança diferente, né? Qual seria o seu 11 aí, considerando a atual situação do Cruzeiro neste dia 25 de junho. Lembrando que a qualquer momento podem aparecer novidades, né? Pode ser que algum jogador deixe o plantel, pode ser que o Cruzeiro contrate mais alguém. Se tiver gostado do vídeo, eu peço também que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use aí os comentários para opinar sobre o seu time ideal do Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!